Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lendo Books e Livros. Antes de eu falar a resenha, gente, eu gostaria de lembrá-los, né? Gostaria de pedir ajuda para vocês para se inscrever aqui no canal Lendo Books e Livros, né? O canal tá muito pequenininho, né? Ele ainda precisa de mais inscritos aí para dar uma bombada, né? E quem sabe a gente não chega rumo aos 1000 inscritos. Hoje, gente, eu vou falar de um livro que as pessoas amam, que bomba bastante, que eu só vi gente falando muito bem desse livro, que é O Duque e Eu, de Julia Quinn. Eu fiquei interessada em ler esse livro porque eu fiquei sabendo que esse livro vai ser adaptado pelo Netflix, né? A série Os Bridgerton será adaptado. Então eu já fiquei assim, nossa, eu tenho que ler, eu já quero saber do que se trata essa história, né? Porque todo mundo fala muito bem, né? Então eu peguei e comprei esse primeiro livro aqui, que eu acredito que seja o primeiro livro da série, né? O Duque e Eu. O livro, ele conta a história da Daphne, uma menina que tem mais ou menos os seus 20 anos de idade, que tá louca pra casar, já quer construir uma família, quer ter filhos e tal. E o Simon, que é um personagem que eu particularmente achei a história dele bem interessante. A infância dele foi muito sofrida, né? O pai dele era um imbecil total, assim, porque ele achava que o filho era um retardado, porque o filho era gago. Olha que coisa idiota, né? Ele começou a falar a partir dos 4 anos de idade e o pai, que só tinha o Simon como filho único, ele falava que não queria ter de herdeiro essa vergonha, um cara retardado que não sabe falar direito e tal. E ele carregou um trauma muito grande, né, na vida por conta desse pai escrotíssimo, né? E por conta disso o Simon, ele decidiu que não vai se casar. Tipo, né, tá. E então, né, o Simon e a Daphne, eles se encontram em uma festa lá em Londres, né? Logo quando o Simon retorna para Londres, né, ele vai para uma festa, ele encontra com a Daphne e tal. E ali os dois já meio que se simpatizam com a cara do outro, né? O Simon, ele descobre então que a Daphne é a irmã do melhor amigo dele. E a Daphne lá também no primeiro momento sabe que o Simon é o amigo do irmão dela, né? E ela já sabe da fama dele, de libertino, que ele é bem putão, assim, e tal, né? E ela também já de cara acha ele lindíssimo, porque eles descrevem ser um homem muito bonito e tal. E fica nisso, né? Então, como o Simon voltou pra Londres, né? As mães das meninas solteiras estão todas, assim, loucas pra poder apresentá-lo pras filhas e, quem sabe, né? Desencalhar as filhas, né? Que droga, cara. Que isso na minha garganta? Mas, enfim. E ele tem horror disso, porque ele já tem como um plano de vida dele nunca casar, então ele não quer isso de jeito nenhum pra ele. E ele se compadece ali com a Daphne, porque ele vê ela lá, tipo, sofrendo lá com a mãe, que é uma dessas mulheres loucas pra desencalhar as filhas, né? Ele fica com dó dela, porque ele vê ali que também ela tá naquela situação super constrangedora, né? A mãe apresentando qualquer cara pra ela, uns homens velhos, uns homens estranhos, enfim. Então o Simon, ele aborda a Daphne e fala que quem sabe então a gente não faz um plano, amiga. Tipo, eu finjo ser o seu pretendente, a gente finge que tem aqui um compromisso, né? E eu me livro dessas mães chatas. Você, então, sendo compromissada com um cara que nem eu, vai despertar um interesse nos outros homens, né? Tipo, né, que planinho, né, gente? Tá, mas tudo bem, né? Aí ela concorda, né? Ela fala, ai, tudo bem, então vamos então. E tipo, gente, a gente já sabe o que vai dar essa história. Tipo, é meio que óbvia a história, né? Então... Mas enfim, o que me incomodou nesse livro não foi nem o enredo. Porque, pra falar a verdade, é um livrinho até divertido. Eu dei umas risadas, assim, né? Os diálogos são bem engraçados, mas aí que tá o problema, os diálogos. Porque a conduta dos personagens não condiz, não combina com a época que a história se passa. Não tem nada a ver, sabe? O jeito que eles se tratam, não, sabe? Não tem formalidade. Porque antigamente, gente, os filhos tratavam os pais de uma forma formal, sabe? Os próprios irmãos se tratavam de um jeito mais assim formal. Não, às vezes não falavam por sobrenome, mas tinha aquela distância, tinha aquele jeito de falar, de observar, de não, sabe, tudo muito senhora e tal, né? E aqui não existe um livro. Os irmãos são igualzinhos os irmãos do século XX, do século XXI. Tipo, ai, para, ai, você fica me implicando, ai, bobão. Ai, tipo, que isso? Não tem nada a ver. O próprio Simon com a Daphne, eles se conheceram já no segundo momento, já tava tratando já de você é a Daphne e tal, Tipo, cara, isso me incomodou muito. Então eu comecei a ler o livro ali, e no primeiro diálogo do livro você já sente que tem uma coisa errada ali.
Então eu comecei a ler o livro todo assim, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo, não. Só não tô entendendo. Isso aqui não é uma história de época, é uma história atual, né? O jeito da personagem, eu entendi que a Julia Quinn queria fazer a Daphne uma menina moderna e tal, só que ela pecou gravíssimo, errou feio, errou rude, amiga. Porque, tipo assim, a Daphne, ela tem um momento ali que ela dá uns amassos ali no Simon e, cara, o cara passa a mão na bunda dela, sabe? Ele dá uns beijão. Eles não se beijavam na época assim, entendeu? Quer dizer, eles nem podiam se beijar. E ele se beija, dá um amasso e tal, e ele, tipo, ele põe as tetas dela pra fora, cara. A coisa mais importante dessas meninas nessa época, já que elas não tinham nada, já que elas eram objetos mesmo, era manter a pureza, era manter a castidade. Por mais que elas eram loucas com o cara, tipo, amava de morrer e tal, elas nunca iriam deixar, gente, um cara passar do sinal desse jeito. Elas nunca deixariam os caras avançar desse jeito. Porque o que seria a real que queria acontecer aqui? O Simon, ele nunca mais ia querer saber dessa menina. Tipo, ele ia ver ela totalmente como uma putona, entendeu? Porque, poxa, na primeira investida que eu dou aqui, a menina já deixa eu passar a mão nela. Eu sei que pra gente aqui, né, nós mulheres de hoje, isso soa totalmente bizarro, estranho e tal, mas na época era assim. Então, se você escreve um livro de época, você tem que obedecer essa regra, sabe? Você não pode muito mudar isso, né, gente? Então, isso foi um fatality, assim, pra mim. Eu não consegui gostar da história por conta disso. E os irmãos da Daphne, os irmãos mais velhos, 3 irmãos, cara, que homem chato, que adolescente chato, sabe? Não tem comportamento de homem de antigamente. É tudo dos brutamontes. O que você tá fazendo com a minha irmã? Ai, cara, eu não gostei, sabe? Tipo, nada a ver, sabe? E eu tô falando tudo isso porque a Julia Quinn ela é muito comparada com a rainha, né? A Jane Austen, que eu sou muito fã, dá pra vocês perceberem, né? E, tipo, eu achei uma sacanagem você comparar a Julia Quinn com a Jane Austen, gente. Desculpa, sabe? Sei lá, comparar o Ayrton Senna com o Massa. É uma comparação, assim, que não tem base. É sem sentido isso. Só porque a mulher escreve livros de época. Gente, desculpa, eu vou fazer essa época pra sempre, porque isso aqui não é época. Só porque a mulher escreve livros de época, você vai comparar com a Jane Austen, que é, tipo, são clássicos maravilhosos que você chora. Só pra você ter noção, tem cenas no Orgulho e Preconceito que não rola beijo no Orgulho e Preconceito, né? Entre a Elizabeth e o Sr. Darcy, né? Mas aqueles poucos momentos, aquela forma que eles falam, aquele mini toque na mão, essas pequenices é que faz o romance virar uma coisa assim de morrer. Fica, meu Deus, ele olhou pra ela, ai meu Deus, ele pôs a mão na mão dela, ele abriu a porta pra ela, sabe essas coisinhas, esses detalhezinhos, né, que faz o romance ser mágico, ser lindo. E não isso aqui, sabe? Além de tudo, tem o hot, tem o sexo explícito aqui, bem digno de livros hot, né? Nada contra, mas assim, não combina. Eu vou ficar falando, martelando esse tempo todo, não combina com a época. Mas assim, gente, por favor, antes de vocês começarem a xingar muito a minha mãe aqui, o livro não é ruim. Não é ruim. É divertido, eu dei risada com o livro. Eu achei engraçado, assim, o jeito da Daphne, sabe? O jeito dela ali, até mesmo com o marido e tal. Apesar que ela fez uma coisa ali com o marido que eu achei muito estranho. Mas enfim, é um livro que você dá risada, assim, né? Só que a partir do momento, eu esqueci. Falei, não esquece, pelo amor de Deus, Alice. Esquece que é livro de época, vamos fingir que é um livro atual. Aí quando eu comecei a fingir que era um livro atual, eu comecei a achar mais interessante a história, entendeu? Desculpa, gente, eu sou muito chata com essas coisas. Eu sei que vocês vão me odiar muito. Então, gente, se vocês concordam com o que eu falei, deixa aqui nos comentários, né? E também se vocês não concordam e quiserem me xingar, fiquem à vontade, gente, né? Cada um tem o direito de falar e de achar o que quiser, né? Então é isso aí, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui da resenha. Espero que vocês já tenham se inscrito aqui no canal. E até o próximo vídeo, tá bom? Então, um beijão enorme a todos e tchau!